Agora, a aplicação mais interessante, ou talvez a mais interessante de todas, dessa ideia de transformação canônica infinitesimal, é aquela em que nós consideramos a hamiltoniana do sistema como função geradora da transformação canônica. Qualquer função de QPT gera uma transformação canônica por essas equações aqui. Então, a hamiltoniana, que é uma função de QPT, gera uma certa transformação canônica. Aí nós podemos nos perguntar, qual é o significado da transformação canônica gerada pela função hamiltoniana? Tá bom? Então, vamos fazer um exercício de aplicar esses resultados aqui para o caso especial em que a função geradora é a hamiltoniana do sistema. Então, tomemos G de QPT como sendo a hamiltoniana do sistema. E vamos tomar o parâmetro epsilon como um intervalo de tempo infinitesimal. Esse parâmetro epsilon, tá bom? Tem uma dimensão que tem que ser consistente com a equação. Tá bom? Então, vocês vão ver que quando usamos a hamiltoniana como função geradora, esse parâmetro epsilon tem que ter dimensão de tempo. Então, ele representa um intervalo de tempo infinitesimal. Tá? A dimensão do parâmetro epsilon depende da natureza da transformação. Se isso aqui for uma rotação infinitesimal, epsilon tipicamente vai representar um ângulo infinitesimal de rotação, e assim por diante. Tá? No caso de um ângulo, epsilon seria adimensional. Mas quando a hamiltoniana é tomada como função geradora, vocês vão ver logo a seguir que a dimensão de epsilon tem que ser tempo. Mas vamos usar as equações aqui. Ó. Nós temos que delta QI é epsilon, que é dt, parênteses de Poisson de QI com H. Nós vimos que as equações de Hamilton podem ser escritas como QI ponto igual ao parênteses de Poisson de QI com H. PI ponto é o parênteses de Poisson de PI com H. Ou mesmo que vocês não se lembrem disso, como isto aqui é o mesmo que isto, tá certo? Esse parênteses de Poisson aqui, ó. Se você tomar G como sendo H, derrom de H, derrom de PI é o QI ponto. Tá bom? Então, esse parênteses de Poisson aqui é QI ponto. Então, isso aqui é QI ponto multiplicado por dt. Da mesma forma, delta PI é epsilon PI ponto. Esse parênteses de Poisson é o mesmo que isto aqui, menos derrom de H, derrom de QI é PI ponto, pelas equações de Hamilton. Então, isso aqui donde as novas coordenadas e momentos num tempo t são as coordenadas antigas mais suas respectivas variações mas isto aqui, ó, pelo resultado de cima, é QI de t mais QI ponto de t dt, mas isto aqui é até primeira ordem em dt, é QI no instante t mais dt. E o resultado análogo, o novo PI no instante t é o P antigo no instante t mais dt.
Em outras palavras, a transformação canônica infinitesimal gerada pela função hamiltoniana leva os valores das coordenadas e momentos no instante t em seus valores no instante t mais dt. Ou seja, a evolução temporal do sistema do instante t para um instante t mais dt é uma transformação canônica cuja função geradora é a hamiltoniana. Ou ainda, a hamiltoniana gera a dinâmica do sistema, a evolução temporal do sistema, como uma sucessão de transformações canônicas infinitesimais. Então, a evolução temporal do sistema é uma sucessão de transformações canônicas que tem como função geradora a hamiltoniana. Então, esse é um resultado interessante que mostra que as transformações canônicas são algo intrínseco à mecânica. O sistema evolui no tempo na forma de uma transformação canônica contínua que leva o sistema de um instante inicial até um instante futuro qualquer. Essa evolução de um instante inicial até um instante futuro qualquer é uma transformação canônica, porque pode ser concebida como uma sucessão de transformações infinitesimais que levam o sistema do seu estado no instante t0 até o seu estado no instante t futuro qualquer. E transformações canônicas sucessivas, né? A composição de duas transformações canônicas é uma transformação canônica. Então, a transformação que leva as coordenadas e momentos de seus valores no instante t0 até os seus valores no instante t qualquer é uma transformação canônica gerada pela função hamiltoniana. Mais uma coisa, olhem só. Se nós voltarmos aqui atrás, a definição dessa função g, que é a geradora da transformação canônica, e lembrando ainda o seguinte, essa função f, epsilon vezes f é aquela função φ que foi usada originalmente, né, na condição de canonicidade. Então, observem. Se, no caso em que G é a hamiltoniana, vamos ver quem é essa função f aqui. E aí, por sua vez, a gente vê quem é a função φ, tá? Ó, esta função f será igual a função g, que é h, menos essa soma de pi. Mas, ó, vamos ver quem é fi no caso em que a função geradora é a hamiltoniana. É d de h, d de pi, que é o Q ponto. Então, esse fi é Q ponto. Reparem que isso aqui, exceto pelo sinal, é lagrangiano. Isso é menos a lagrangiana. Portanto, esta função φ, que gera a transformação canônica infinitesimal, pode ser escrita como menos L dt. A rigor, né, eu deveria escrever isso aqui como um dφ, porque é uma quantidade infinitesimal, mas não nos preocupemos com essa notação. Então, esse φ aqui, ó, é a função que aparece naquela condição original de canonicidade. É uma função infinitesimal, porque está multiplicada pelo parâmetro infinitesimal, né? Mas vocês veem, se nós considerarmos várias transformações canônicas sucessivas, do instante t até t mais dt, do t mais dt até t mais 2 dt, e se nós fizermos uma infinidade de transformações canônicas, nós podemos levar o sistema
do estado no instante t0 até um estado no instante t qualquer, né, fazendo uma coleção infinita de transformações canônicas infinitesimais. Não é difícil ver dessa própria definição aqui que duas transformações canônicas sucessivas têm como função geradora a soma das funções. Se faz uma primeira transformação com função geradora φ1, se faz uma segunda com função φ2, tá? Essas duas transformações sucessivas são geradas pela soma φ1 mais φ2. Então, a transformação canônica que leva o sistema do seu estado t0 até seu estado no instante t é a soma de transformações infinitesimais, ou seja, é a integral de L dt no intervalo de tempo considerado. É φ igual a menos a integral de t0 até t de L dt. Mas a integral de L dt, vocês lembram que é a ação. Tá bom? Agora, nós podemos olhar a situação do seguinte ponto de vista. Se nós quisermos uma transformação canônica que traga o estado do sistema no instante t até o estado no instante fixo t0, nós temos que fazer a transformação inversa. Tá bom? Ó, vocês veem dessa própria equação aqui, ó, que a transformação inversa é trocar os papéis das variáveis novas com as antigas. Então, essa equação aqui continua valendo trocando φ por menos φ. Então, a função φ associada à transformação inversa é menos a função associada à transformação direta. Portanto, a transformação do estado no instante t0, desculpe, do estado no instante t até um instante t0 fixo é φ igual a integral de t0 até t de L dt, que é igual à ação. Isso quer dizer o seguinte: se nós pudermos encarar a ação como uma função geradora de uma transformação canônica, o que esta transformação canônica faz é trazer o estado do sistema num instante t qualquer para o seu estado num instante t0 fixo. Isto quer dizer que as variáveis transformadas são os valores dos Qs e Ps num instante t0 fixo. Ora, esses valores são constantes, são fixos. Portanto, as equações de Hamilton para as variáveis transformadas são simplesmente as derivadas dessas variáveis todas iguais a zero. Ou seja, quando é possível encarar S como função geradora de uma transformação canônica, o efeito dessa transformação canônica é transformar as coordenadas novas em constante de movimento. Ou o que dá no mesmo. O efeito dessa transformação canônica é anular a hamiltoniana transformada. Então, quando a ação pode ser encarada como uma função geradora de transformação canônica, esta transformação canônica é tal que a hamiltoniana transformada é identicamente zero. Portanto, as equações de movimento para as variáveis transformadas são triviais e dizem que os seus valores são constantes.